Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um intervalo de impressão dinâmico via código VBA utilizando o ChatGPT. Então, basicamente, eu vou te mostrar dentro do ChatGPT o que você precisa dar de comando para ele retornar para você um código VBA que simplesmente com um clique você vai fazer com que esse intervalo seja dinâmico. Ou seja, se você tiver mais clientes, não tem problema. Hoje, se eu colocar aqui mais 5 clientes, por exemplo, o meu intervalo de impressão não vai pegar os clientes que eu acabei de adicionar, porque o intervalo ele é estático, né? Então, se eu voltar aqui, você vai ver que eu só consigo ir até o cliente 52, ele não me leva para os outros. Para eu corrigir isso, eu precisaria ajustar o intervalo de impressão. E se você quiser, eu já gravei um vídeo aqui no canal para quem precisa, né, dessa ajuda para entender um pouquinho mais como ajustar os intervalos de impressão. Nesse momento, eu quero utilizar o ChatGPT para gerar um código VBA que vai fazer com que esse intervalo de impressão seja dinâmico o tempo inteiro. Muito legal, fácil de fazer também. Deixa eu te mostrar primeiro, então, qual é a lógica que a gente vai utilizar. O ChatGPT, ele é uma inteligência artificial bastante conhecida nos dias de hoje e, basicamente, você interage com ele, né? Você vai conversando. Então, deixa eu fazer uma pergunta boba para você ver como é que é essa interação, caso você nunca tenha visto. Oi, ChatGPT, me fala um pouco mais das versões do Excel. Por exemplo, ele vai lá e ele vai te responder. Às vezes ele te dá respostas precisas e exatas, às vezes ele dá respostas que você precisa interagir um pouquinho mais com ele e dar um pouquinho mais de contexto. No nosso caso, eu quero a ajuda dele para gerar um código VBA. Então, primeiro a gente vai interagindo para mostrar como é que é legal essa interação com o ChatGPT, né? Você consegue me ajudar a gerar um código VBA para a minha planilha? É uma pergunta, né? E aí ele te diz que ele consegue ajudar, porque ele entende, né, do Excel e do funcionamento do Excel, e ele tem várias funcionalidades. Já escrevi um post lá no blog sobre o ChatGPT, como você acessa, como você pode utilizar. Basta você entrar no meu blog, né, no dashboardacademy.com.br para dar uma olhada, mas basicamente você consegue gerar essa interação. Então vamos para a parte prática do nosso vídeo de hoje, que basicamente é dar um comando para ele, né? E eu escrevi aqui esse texto todo. Eu vou ler para você o texto ponta a ponta, porque você precisa ser explicativo, você precisa orientar bem o ChatGPT para ele te dar uma boa resposta. Nesse caso, olha, tem uma tabela no Excel que fica na aba, na verdade eu mudei o nome da aba, tá? Impressão dinâmica com ChatGPT. Então é legal que eu vou ajustar isso aqui no meu texto e vou colocar. Tem uma aba que se chama Impressão Dinâmica com o... Não, só... Aqui, ChatGPT. Então, botei o nome da aba. No intervalo C3-1003, começa aqui em C3, e se a gente vier aqui para a vida, a gente vai ver que vai até o F1003. Então, legal. A gente tem essa tabela C3F1003 e gostaria que você escrevesse um código VBA para criar um intervalo de impressão dinâmico para imprimir essa tabela de acordo com os valores da coluna C. Ou seja, se a coluna C estiver preenchida, eu quero que essa linha, né, o intervalo dessa linha das colunas C até F, elas vão fazer parte do intervalo de impressão. Se estiver em branco, então se a gente for descendo, aqui já está em branco. Então eu não quero que faça parte. Basicamente foi isso que eu escrevi. Vou copiar esse texto aqui de novo, mas você escreveria direto no ChatGPT e vou lá. No ChatGPT eu vou dar o comando e vou dar Enter. Quando eu faço isso, ele automaticamente vai escrever esse código para mim. E eu vou utilizar o VBA, né, que é o Visual Basic Editor, para colar esse código lá. Inclusive, ele dá para a gente, né, o passo a passo que eu preciso utilizar para fazer isso. Então, eu vou copiar agora esse código que ele me deu. Não vou nem verificar se está certo ou errado, tá? Normalmente, se você entender um pouquinho de código VBA, vale a pena dar uma olhada para entender se tudo faz sentido. Porque algumas vezes você precisa fazer algumas interações a mais com o ChatGPT. Alguma coisa que ele escreveu pode não ter sido 100% correta e por aí vai. Então, vou voltar lá, venho aqui em Desenvolvedor, Visual Basic, né, que é onde a gente tem. Se a guia desenvolvedor estiver oculta no seu Excel, você pode habilitar ela de maneira fácil indo aqui na personalização de faixa de opções. Também tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer isso, mas basicamente Visual Basic, aqui a gente vai adicionar um módulo, né? Então inserir módulo, cliquei com o botão direito ali, e nesse módulo a gente vai colocar o código. Simples assim.
Uma vez que a gente colocou o código, está todo escrito, não tem nada em vermelho, então parece estar funcional, a gente só não sabe se ele está 100% funcionando como a gente queria, a gente precisa testar. Então, para testar, eu volto aqui no Excel, ele está me falando que o salvar como não vai funcionar, porque é um arquivo XLSX e agora eu transformei ele num XLSM, né, porque ele está habilitado para macros, está utilizando macros, então eu preciso mudar a extensão quando eu for salvar, mas aqui o que a gente precisa fazer é testar. Para testar, desenvolvedor, macros, e vou habilitar, né, ativar a nossa macro. Ele fez aqui, me parece que o intervalo de impressão está legal, vamos ver se ele está indo até o final, parece que está indo até o final, vou visualizar aqui. Está bonitinho, se a gente for mais uma, pegou todos os novos clientes. Vou voltar e fazer mais um teste, né, que nem eu tinha feito. Vou adicionar mais 5 clientes aqui. Observa que ele não está pegando agora, eu preciso rodar de novo a minha macro. Vou rodar para ver se ele volta a funcionar. Olha que beleza, está funcionando perfeitamente. Se eu voltar lá, ele está indo até o cliente 62 em 3 páginas. Legal. Então funcionou certinho, né? O código que eu pedi para ser gerado pelo ChatGPT me deu um resultado perfeito, exatamente como eu queria que ele fizesse para a minha planilha. Como eu falei, nem sempre isso vai acontecer de primeira. Às vezes você vai testar o código e aí ele vai pegar a linha inteira, porque o que você escreveu não ficou tão claro assim para ele. E aí você vai refinando esse prompt, né, que é o texto que você coloca para interagir com o ChatGPT. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você utilize o ChatGPT, que em breve eu vou mostrar outras funcionalidades e usos para o ChatGPT com o Excel. Se você gostar e quiser mais informações desse tipo, utilizando inteligência artificial e coisas do tipo, deixa um comentário aqui embaixo e se inscreve aqui no canal para você receber todos os vídeos que eu posto 2 vezes por semana. Um grande abraço e até o próximo.